Olá, meus irmãos, meus amigos. Estamos tratando desse assunto, batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque os muitos livros que existem, os muitos ensinamentos, não chegam a uma conclusão sobre o assunto. E eu vou mostrar uma sequência aqui de estudos, que provavelmente você vai chegar numa conclusão sobre o assunto batismo com o Espírito Santo. Então nós vimos a introdução, depois nós vimos o significado do vocábulo batismo, e ontem nós vimos quantos batismos a Bíblia menciona. Então a Bíblia menciona um. Então se apareceram dois, já seria uma contradição. Mas por quê? Nós vamos ver nas próximas. Amanhã nós vamos ver cheios do Espírito Santo. Então nós vamos ver na sequência e aí você terá uma resposta bíblica para poder ensinar se alguém te questionar um dia. Hoje nós vamos ver qual a função do Espírito Santo. João capítulo 14, verso de número 25, diz assim, Tenho-vos dito isto, estando convosco. Veja o versículo de número 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O capítulo 14, o 15, o 16 é sobre o Espírito Santo. Jesus disse que o Consolador, que é o Espírito Santo, ele afirmou aí, ele virá. E qual a função dele? Ensinará. Depois ele diz, vos fará lembrar. Então, nós temos em algum instante mencionando o ensino que a função do Espírito Santo seria batizar. Mas pastor, aqueles versos que o senhor leu no primeiro dia, vou explicar o significado daquela palavra, junto com as profecias que estão no Velho Testamento. Agora veja qual era a função do Espírito Santo. Ensinar, lembrar. Não dá tempo de a gente ler o capítulo inteiro. Seria muito importante se você conseguisse ler o capítulo 14 inteiro, o 15 e o 16. Mas vamos para o capítulo 16. Verso de número 7 a 12. Continua o assunto Espírito Santo. Diz assim, capítulo 16 de João, de 7 a 12. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Qual a função do Espírito Santo? Convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Qual a função do Espírito Santo? Em momento algum, ele viria batizar. Convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Do pecado, porque não creem em mim. Verso 10. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Verso 11. E do juízo. Porque já o príncipe deste mundo está julgado. Verso de número 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Tem certos assuntos que o novo convertido ele não tem como suportar. Olha o que Jesus diz, eu ainda tenho muito que vos dizer e vos ensinar, mas vós não tem como suportar agora. Você lembra do primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso de número 1? Aparece lá a palavra Elohim. Primeiro verso da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aquela palavra Deus ali foi traduzida por Elohim, no capítulo 1 de Gênesis. Elohim, esse im do final, é o nosso S do português. É o plural da palavra. Então alguns dizem que nós defendemos 3 deuses. Não, porque no verbo criar não está no plural, está no singular. No princípio criou Deus
os céus e a terra. Então não está no plural, então cai por terra. Mas o que significa este "em" ali? Significa as 3 pessoas da Trindade no primeiro verso da Bíblia. Tenho esses estudos bem detalhados ali no hebraico Bereshit bara Elohim. Então eu tenho isso detalhado, se você quiser, tem nos meus vídeos aí na internet. Tem logo a sequência do verso 2 e o verso 3, a luz que aparece. A luz que aparece, Deus não tinha criado ainda sol, lua, estrela, tudo era trevas, e menciona uma luz. A palavra em hebraico ali, o haja, não é diferente do haja que vem depois. Aquela luz eu também provo que é Cristo. Eu provo na palavra princípio, que aparece lá em Colossenses, que o princípio também é Cristo. Não é um tempo, é uma pessoa. Mas isso não é da nossa lição aqui, tá? Tudo isso a gente prova à luz das Sagradas Escrituras. Quando você chega em Gênesis 1:26, Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem. Ele não usa os pronomes no singular, ele usa no plural. Primeira pessoa do plural. Façamos o homem a nossa imagem. Então, se era um, não poderia estar o pronome no plural. Quem estava ali? Pai, Filho e Espírito. Quando você chega na Torre de Babel, Deus diz: desçamos. Novamente, primeira pessoa do plural, não singular. O que acontece? Pai, Filho e Espírito. Aqui nós encontramos no capítulo 14, 15 e 16, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Cada um tinha uma função. Qual a função do Espírito Santo? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não entra o assunto batismo. Esse negócio de batismo com o Espírito Santo, cuidado. Nós vamos ver que na interpretação correta tem algo errado aí nas interpretações que foram feitas e espalhadas pelo mundo afora. Continue nos assistindo nos próximos dias que você vai ver a questão da explicação destes assuntos, tá bom? Que Deus abençoe sua família, que Deus te ilumine a cada dia para compreender o que diz as Sagradas Escrituras. Vamos orar. Obrigado a Deus por esse dia, por esse momento, obrigado pela tua perfeita e poderosa palavra. Continua abençoando as vidas que assistem e ouvem estas mensagens, que elas possam divulgar a outros grupos e que assim, Deus, a tua mensagem possa alcançar até os confins da terra. Eu te oro, te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.